Como que o judeu vê o povo palestino hoje? Bom, daí nós temos que perguntar para eles, né? Porque cada um tem a sua visão. O povo palestino é um povo indígena, é o povo da terra. Muitos palestinos, na verdade, originalmente foram os antigos hebreus, que só se transformaram em palestinos por causa da invasão árabe, arabização do Levante, Síria, Palestina, Jordânia e Líbano. Eles não são povos originalmente da Península Arábica. Quando se cria o Islã lá no século VI e vem a expansão islâmica em direção oeste, eles são arabizados. Então toda aquela população, todas aquelas tribos ali, a maioria virou muçulmanos, mas muitos ficaram cristãos e muitos ficaram judeus, mas todos foram arabizados. Né? A questão da diáspora judaica lá do século I, eles tinham ido para a Europa e se expandiram, não de forma assim, e daí a pessoa assim, mas era muito judeu? Não, cara, é que as pessoas foram se convertendo. Isso é mais do que natural. Tem gente na Uganda que se converteu ao judaísmo, na Etiópia. Então as pessoas da Europa também foram se convertendo, né? E o europeu que também foi se convertendo ao cristianismo, não ao judaísmo, ao cristianismo, foi isolando aquela comunidade de europeus judaicos. Daí criou os progons, enfim, até toda aquela história aqui que o Breno já explicou anteriormente. Né? Mas como o judeu vê o palestino, eu vou dar um exemplo nosso aqui, tá? Tu tem quantos anos, Rodrigão? 46. 46, Robertinho, 51. Bom, então a gente parelha ali, eu tô com 52. Nós três brincamos de Forte Apache. Sim. Tá? E nós três assistimos o seriado do Rin Tin Tin. Várias vezes. Gurizada que não conhece, né? O Rin Tin Tin era um seriado em preto e branco. Vou resumir o que contava o Rin Tin Tin. Era aquela gurizada que nós éramos pequenos, a gente assistia todo dia. O primeiro episódio é a história de uma caravana de colonos indo para o oeste. Essa caravana é atacada pelos índios, os donos da terra. Os donos da terra matam a família e só sobra o Dustin, que é um menininho, e um filhotinho de cachorro, que seria o Rin Tin Tin, né? O Dustin é resgatado, e o filhotinho de cachorro é resgatado pelos soldados do exército americano num forte Apache lá no oeste. Eles levam o Dustin para lá, o Dustin cresce dentro do quartel lá, o Dustin tem 14, 15 anos. Todo o episódio se passa mais ou menos essa lógica. Alguma família de colonos indo para o oeste atacada pelos índios selvagens. Né? E daí chega lá a corneta, o Just é corneteiro, né? Ele é menino, toca a corneta, e chega lá o exército americano para salvar aquela família e lutar com os índios. E aí, todos nós, a gente queria o ápice do episódio para nós lá, meninos, era a hora que o Rin Tin Tin salvava alguém matando um índio na mordida. E a gente torcia pro cachorro. Não é verdade? A gente torcia pro Rin Tin Tin. A nossa geração queria ter um pastor alemão igual o Rin Tin Tin. O Rin Tin Tin matava uma pessoa, um índio. Azar que a terra era dele. Nem sei que é índio. A mesma lógica ocorre na Palestina. Eu não sei quem é o palestino. O palestino é o homem-bomba. O palestino é o terrorista. É os adjetivos. Não sei quem é o palestino. Quem é que é o israelense? Bom, o israelense é da Mossad. Os caras duros sobreviveram ao Holocausto, foram lá buscar a terra que era deles há 2000 anos atrás. Cara, estamos em 2025. Você se imagina em 4025? 4025, daqui a 2000 anos à frente, chega um povo e fala que não, isso aqui é meu. Ou nós agora, estamos em 2025. O Brasil tem 500 anos. Vai chegar um povo que teve aqui, um povo indígena, Tapachu. Chega aqui e fala assim, não, isso aqui a terra é minha. Tupinambá, sai de sua casa aí. Já sai, a terra é minha. Por quê? Porque eu estava aqui há 2000 anos atrás, a gente foi deslocado, sofremos preconceito, voltamos para pegar agora que é nosso. Porque o nosso Deus, a nossa religião, está dizendo que é. Sai para dar terra pro cara. Mas tem algum, entendendo que se for um povo antigo que já teve aqui, algum passado histórico deles ali, sei lá, templo... Claro, mas ninguém assim, ninguém nega isso aí. Ninguém nega o judaísmo ali. Só que é o seguinte, os palestinos são judeus também da terra, cara. Muitos deles... Cara, minha aldeia é a aldeia de Sansão da Bíblia. Sansão era hebreu. E quando eles falam que, nós compramos essa terra?
Essa terra era nossa, mas mesmo assim, nós temos documentos que nós pagamos por eles. Muitos chegaram e compraram terra, porque não tem problema nenhum em comprar terra, não tem problema nenhum, porque os palestinos não estavam vendo aquele pessoal como uma colonização no início. Chegaram, compraram terra e estabeleceram eles, não tinha problema. Europeu, trataram bem como tratava até os ingleses. Vivia em harmonia, só que era um negócio justo. Depois que os palestinos começaram a entender que aquilo ali é um projeto colonial, lá que teve embate. Porque os palestinos tinham expulsado, os palestinos, quando eu falo assim, compondo os árabes, eles tinham expulsado os turcos. Com a ajuda dos ingleses, eles tinham expulsado os turcos. Daí os ingleses falaram, não, fazer um protetorado, daqui a pouco eles dão uma terra para outro. Pô, dou minha terra para outro, eu acabei de expulsar os caras. Até o Breno falou sobre isso, né? Tipo assim, o cara comprava a terra, pagava pela terra, mas de repente ele montava uma escola ali e essa escola só aceitava judeu. Aí depois montava um supermercado ali e esse supermercado só vende pra judeu. Só pra judeu. Então esse é o supremacismo judaico. Coisa que não tinha na Palestina, no Líbano, na Síria, no Iraque. Cara, no Iraque as crianças muçulmanas beijavam a mão dos rabinos quando eles passavam na rua. Porque rabino para eles é um homem santificado, porque no Corão fala o povo do livro e tal. Eles beijavam a mão dos rabinos. Você tem parentes hoje na Jordânia? Quase todo o Oriente Médio. Tem na Jordânia, tem no Líbano, na Síria, tem na Palestina, óbvio. São primos, tem tios também? Primos, irmãos, vários. Meus tios, a maioria, acho que já faleceu. E você deve ter conversado já com ele algumas vezes. Como era a relação deles com o judeu daquele lugar? Eu tive tio, esposo de uma tia minha, ele viu os turcos indo embora. Ele fala isso. Eu vi os turcos indo embora. Né? Cara, nunca teve problema. Daí vai ter gente aqui no Brasil que hoje fala, mas teve perseguição a judeus na cidade tal, sei lá, no Iraque ou na Síria. Sim, cara, teve. Não é perseguição. Os árabes, a sua natureza é tribal. Então sempre teve confusão de tribo. Às vezes era por causa que o cara abandonava a mulher, que era da outra tribo, o cunhado ficava brabo, aí ele começava uma briga. Mas não é porque o cara era judeu, ou porque o outro era curdo, ou porque o outro era cristão, porque o outro era um outro muçulmano. É da tribo, é de tribo. Mas não que eles, eu vou perseguir o judeu, não tinha esse problema. Sim, mas eu até falo a relação depois que Israel se instala lá, depois que ela começa a conquistar território, como que o judeu ali, o israelense, olhava pro povo palestino? Cara, deve ser a mesma forma que esses colonos do Forte Apache olhavam pros índios, né, cara? Porque Mas seus primos te contaram essa história? Eles te contaram isso? Só meu pai contou, meu pai viveu isso, né, cara? Meu pai viveu isso. Meu pai a relação dele com o judeu? Sim, assim, não, anterior não. Tô falando dos meus tios, sim. E não era só ali, da cidade. Vamos lá, a família Safra, pessoal, a família de judeus, a família Safra. Uma das mais ricas do mundo. Sim, são de Alepo, cara, na Síria. São judeus árabes. Pra tu ter ideia, a família Safra já era rica na Síria. A família Safra construiu mesquita na Síria. Os muçulmanos de presente. Na época. Então não tinha conflito, cara. O conflito veio depois. Veio desses... É que você tem que entender o seguinte, pro palestino e pro árabe em geral, até se fala isso muito. Israel é uma cruzada. Teve as cruzadas? Sim. Várias. Teve a cruzada das crianças, a cruzada dos mendigos. Na concepção árabe, Israel é a cruzada dos judeus europeus. Até eles entendem que é o empurrão dos europeus para dominar aquela região. Porque era uma região que já era ocupada. Mas é uma região que já na época, ali na década de 40, já era cobiçada por N motivos. Né? Então, para nós árabes, de modo geral, é só uma cruzada.